Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos trazer um tema de cultura, de alegria e da política, né? É a apresentação do Carnaval em São Paulo, nesse ano, com enredos que fazem a gente pensar um pouco na vida. Para poder fazer essa conversa, para poder entender o significado que o Carnaval tem para o brasileiro, para poder entender o samba enredo que foi apresentado pela Gaviões da Fiel, eu vou apresentar para vocês dois integrantes da Gaviões. Quero apresentar para vocês o Ernesto Teixeira. O Ernesto Teixeira é compositor e intérprete. Ele é integrante da Escola de Samba Gaviões da Fiel e desde 1984 ocupa o posto de intérprete oficial da agremiação. Tem sido o único a ocupar esse posto desde que a Gaviões se transformou em escola de samba. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Ernesto. É um prazer contar com você. Quero apresentar também o Júlio Poloni. O Júlio Poloni é o carnavalesco da Gaviões. Ele é jornalista também, né? E vai participar conosco desse debate, explicando um pouco também a dinâmica da Gaviões. Muito obrigado, Júlio, por estar com a gente, né? Eu quero começar fazendo uma pergunta que me deixou curioso. Quer dizer, nós conhecemos a Gaviões como uma torcida organizada de futebol, os corintianos, né? E a FIFA está dizendo que são 24 milhões de corintianos torcedores. É uma enorme de uma torcida, né? Ela já é importante assim. E em 2020, eu lembro que a Gaviões, junto com outros, saíram às ruas para garantir a presença, vamos dizer assim, da população na rua, frente à ameaça daqueles grupos de extrema-direita que estavam ocupando, né? Quer dizer, isso também tem significados importantes. Eu queria que vocês me contassem no começo como é que uma torcida de futebol se transformou numa escola de samba. Júlio, você pode contar isso para a gente? Olha, Silvio, até poderia, mas eu acho que é mais do que justo o Ernesto contar essa história que acompanhou então desde vamos lá do ouvir início. O Ernesto. Por favor, Ernesto. Bom dia, Silvio, bom dia, Júlio, bom dia a todos que nos assistem. Muito boa essa oportunidade. Gostaria de lembrar que eu cheguei na Gaviões no final dos anos 70, pelos braços da nossa torcida organizada, como bem você citou, Júlio, o Silvio, que é precursora nesse segmento no país, né? Quando a FIFA fala em 24 milhões, a gente pode questionar, a gente acredita que tem um pouco mais da nossa torcida aí espalhada pelo Brasil e pelo mundo, né? E então, pelos braços da torcida, cheguei com 13 anos na Gaviões da Fiel, ali é a minha escola de vida, ali eu aprendi muito, aprendi da vida como um todo, inclusive de política, muito que a gente, eu acredito, vai falar um pouquinho nesse programa, e desmistificar algumas lendas que algumas pessoas tentam transformar a Gaviões, né? A Gaviões não é penduricalho de nenhum partido político, de nenhum esquema viciado. A Gaviões, ela nasceu com a sua independência em 69 para combater os desmandos que aconteciam dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Essa é a verdadeira razão da existência da Gaviões da Fiel, dita pelos nossos fundadores, inclusive vivos, né? O principal deles que eu tenho mais contato, que eu converso muito, é o Júlio Toledo, que eu acho interessante um dia vocês também entrevistarem para contar a verdadeira história da Gaviões da Fiel. E nesse inteirinho, com 13 anos, eu não participava ainda das atividades do bloco, né? Que a gente teve um bloco que começou em 76 e foi até 88, né? Onde eu me tornei intérprete oficial a partir de 85. Então, eu peguei uma parte de bloco, peguei a transformação para a escola, e aí a gente veio nessa trajetória até os dias de hoje, carregando na veia, principalmente, o espírito do corintianismo. E qual é a essência desse espírito do corintianismo? É trabalhar sempre pela verdade, é trabalhar sempre pelo interesse da maioria, né? E se a gente tiver que cortar na alma, se a gente tiver que rasgar em algum momento para
trilhar nesse caminho da verdade, a gente faz também, que a nossa história mostra isso. Então, essa é a Gaviões que a gente tem que levar para o mundo e tem que levar para o povo. Beleza, muito boa entrada essa, hein? E a escola de samba, como é que ela evoluiu? Ela surgiu, então, da necessidade da criação do bloco, isso lá nos inícios dos anos 70, porque como torcida, o futebol naquela época, Silvio, era muito diferente do que é hoje, principalmente em termos de calendário, né? Os jogos eram mais espaçados, os campeonatos eram menores, era praticamente um campeonato paulista e um campeonato brasileiro. Então, quando chegava no final do ano, para entrar no próximo ano, havia um período de férias, vamos dizer assim. E para não dispersar aquela família dos Gaviões, aqueles meninos que se encontravam durante o ano todo nas arquibancadas, batucando, viajando, né, levando o seu amor pelo Corinthians para os 4 cantos do país, na época não tinha campeonato internacional para a gente, resolveram se aglutinar em torno do carnaval. Então a gente aceitou um convite da Vai-Vai para sair como uma ala das bandeiras dentro dessa tradicional escola de samba, que é a nossa madrinha de bloco. E isso aconteceu, né, em 74, 75, e aí essa ala cresceu tanto que quando foi criada a União das Escolas de Samba de São Paulo, houve também o convite para que o Gaviões se transformasse num bloco da categoria especial, que de pronto a gente aceitou. Esse bloco teve uma vida de 13 anos, onde nesses 13 anos a gente conquistou 12 vezes o título, só não conquistamos em 80, isso de 76 a 88, e em 80 acho que tinha um jurado lá que não era muito corintiano, né? Resolveu dar uma nota baixa na melodia do samba. Mesmo assim a gente ficou em segundo. Então é uma trajetória super vitoriosa que ensejou em 1988 com a criação da Liga das Escolas de Samba, que a gente passasse a escola de samba. De pronto a gente também aceitou, óbvio que teve uma discussão interna, algumas pessoas entendiam que era importante, outras que não. Eu, na época, até não defendia essa tese de virar escola de samba, né, porque eu acreditava que muitos torcedores, muitos componentes dos Gaviões que saíam pelas escolas do Grupo Especial, Vai-Vai, Nenê, Camisa Verde, Rosas de Ouro, Mocidade Alegre e assim por diante, não viriam de imediato para Gaviões. Isso até se transformou numa realidade, a gente teve dificuldade nos primeiros anos, mas depois a gente se firmou. Então, a criação da escola de samba, desse braço cultural do carnaval, se deu pela vontade da gente permanecer unido, né? O grupo não se dispersar no período onde o futebol tinha um hiato. Hoje não, né? Hoje a gente tem Copa do Brasil, Sul-Americana, tem torneio de várzea, a gente está em tudo, mas a gente não tem como voltar atrás, né? Então a gente tem que dar sequência, e aí a escola de samba é isso que vocês têm visto aí nos últimos anos, o Gaviões sempre com grandes enredos, com grandes sambas, com grandes performances, enaltecendo a cultura do nosso país. E aí o Júlio pode falar um pouquinho dessa parte mais técnica, que é uma grata surpresa para nós dos Gaviões também, né? Ele ter vindo integrar os nossos quadros, que é um menino excelente, um grande profissional, muito competente. Muito do resultado que nós tivemos esse ano se deve ao trabalho do qual ele fez parte, né? E esperamos continuar com ele aí para os próximos anos. Muito bom. Júlio, depois de tantos elogios, você não quer contar para a gente o que é ser um carnavalesco? Você é carnavalesco, né? Então, Silvio, essa promoção eu recebi de você, na verdade, viu? Eu atuei agora no Carnaval da Gaviões da Fiel em 2022 como enredista. O enredista, em geral, ele auxilia o carnavalesco a desenvolver o enredo da história que a escola vai contar na avenida, né? Sei. Então, eu vim nesse papel para ajudar a desenvolver o Basta, né, que é um tema que já tinha sido escolhido lá em 2020, logo depois do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, que teve uma grande comoção antirracista pelo mundo, importantíssima, e a Gaviões decidiu fazer esse enredo com esse grito de basta, né, contra diversos tipos de injustiças sociais e, inclusive, principalmente o racismo. Então, esse tema já estava escolhido quando eu cheguei à escola, e aí eu cheguei com esse objetivo de transformar o enredo, porque o antigo enredo ele estava no bojo de
de um tempo que já tinha passado, porque o Basta é um tema muito atual, né? É um tema muito quente, assim, que a gente tem que trabalhar com as pautas do dia. E 2020 já eram outras demandas em relação a 2022, né? Então a gente adicionou alguns temperos nesse tema, né? O Carnavalesco, o Wilson Reis também, que chegou no final do ano passado à escola. Então, a gente transformou um pouco esse projeto, né? Existiam algumas necessidades técnicas e algumas necessidades de argumento também, né? Novas injustiças sociais que vinham se acentuando e que a gente resolveu tratar no desfile também, que a princípio não estavam contempladas. Então, mas atendendo a sua pergunta, Silvio, o carnavalesco em geral, ele pensa no desfile, ele imagina um desfile de escola de samba e fala assim, puxa vida, que história que a gente vai levar para a avenida, o que a gente vai contar? Então, imagina um tema, um assunto, e faz uma pesquisa para abordar esse assunto de uma maneira lógica, coerente, que tenha embasamento, que case com a identidade da escola, porque isso é importantíssimo, né? Inclusive, é muito importante que a escola esteja envolvida nesse tema, nesse argumento, que todos abracem a ideia, porque senão não vira um clamor, não vira, não ganha aquela força, né? Então, o próprio Basta, e aí o Ernesto pode me desmentir se eu tiver com uma impressão equivocada, mas ele só ganhou realmente uma força porque ele ficou com a cara da Gaviões. Ele atingiu aquilo que a comunidade gostaria de gritar, aqueles valores que a comunidade compartilha. Senão, também não adiantaria, né? Você percebe isso aonde? Nos ensaios? Como é que você vê a adesão ao samba enredo? Em tudo, nos ensaios, no canto, na motivação das pessoas, no olhar, nas conversas, né? O Basta, o samba que a gente cantou, realmente a gente via aquilo saindo da garganta mesmo, assim, sabe? Um grito preso. Então a gente sente muito isso. Antes de eu pedir para vocês mostrarem como é que é esse samba enredo, que aqui então nós vamos ter música também, eu queria entender uma coisa. Nós estamos falando de duas das maiores paixões do brasileiro, né? O futebol e o carnaval, né? Que é uma coisa que tem uma penetração incrível na sociedade, né? Quer dizer, e o tom desse carnaval desse ano me pareceu assim afinado com a Gaviões, inclusive, né? Você tem, Júlio, uma percepção da mudança do tom de todas as escolas no seu conjunto ou não? Você também acha que deu alguma liga? O que aconteceu? Acredito nisso, tanto no Carnaval de São Paulo, como até principalmente no Carnaval do Rio de Janeiro. Eu acho que as escolas de samba têm se atentado, têm se despertado para o tamanho da importância que a sua voz representa. Então, eu acredito que as escolas de samba têm sentido que essa manifestação cultural do carnaval, dos desfiles de escola de samba, são uma arma poderosa, uma ferramenta muito potente, né, para levar uma mensagem, para levar uma ideia, um valor para a sociedade, para mostrar o nosso valor, reafirmar a nossa cultura como legítima, como benigna, como benevolente, como uma peça importante do nosso cenário cultural, e que a gente deve, a partir dessa ferramenta, gritar aquilo que a gente quer para a nossa sociedade como um todo, e não só falar sobre nós mesmos, entende? Então, acredito que essa percepção as escolas de samba têm tido muito mais, e eu acredito que o caminho daqui em diante vai ser esse. Acredito que todas as escolas estão um pouco mais espertas para a sua grandeza e o tamanho do seu espaço e da sua voz. Muito bom. Vamos voltar para o Ernesto, então. Ernesto, você acha que está crescendo o carnaval? Eu fiquei impressionado. Tem mais de 700 blocos em São Paulo que pediram para ir para a rua, né? Quer dizer, esse fenômeno, o carnaval está crescendo apesar de tudo ou ele está como era antes? Crescendo, né? É inegável, né? É visível, né? O crescimento do carnaval no país como um todo, né? Eu acho que o brasileiro, e acho que há um paradoxo aí, quanto mais a situação está mais difícil, mais você procura uma válvula de escape. E o carnaval, além de ser uma mola propulsora da própria cultura, ela também nos permite isso, né? De extravasar tudo aquilo que a gente pensa,
aquilo que a gente está vivendo. E há esses dois segmentos dentro do carnaval, as escolas de samba e os blocos carnavalescos. Os blocos se apresentam numa condição, assim, vamos dizer, mais solta, mais livre, né? Com um compromisso diferente das escolas de samba, que ele vem com um dado mais técnico, mais elaborado, como é esse trabalho que o Júlio faz como enredista, onde a gente se preocupa em mostrar uma história, em construir uma história e desenvolvê-la na avenida através de fantasias, carros alegóricos e música, né? Então é até importante esse nosso espaço aqui para a gente fazer essa separação entre o bloco e a escola de samba e dizer que os dois são muito importantes. Eu, inclusive, tenho defendido agora nos últimos tempos, né, que a pandemia nos proporcionou algumas situações inusitadas. Uma delas foi a transferência da data do carnaval, do desfile das escolas de samba, que entendo eu que as pessoas ligadas à direção do carnaval, falo um pouco mais aqui de São Paulo, obviamente, deveriam estudar com carinho a alteração dessa data do desfile das escolas de samba, do campeonato das escolas de samba, para a gente sair, vamos dizer assim, entre aspas, da concorrência com os blocos, porque os blocos vêm, de uma certa forma, angariando um público muito grande por essa sua espontaneidade, por essa sua liberdade de atuação, porque numa escola de samba, quando você está com uma fantasia, você é um ator. Então, o ator ele tem que seguir o script, ele tem que estar ali, cantar, andar daquele jeito, fazer os gestos daquele jeito, para fazer parte daquele espetáculo teatral, né? Como são vistas as escolas de samba como o maior espetáculo teatral do mundo. Já no bloco, não, você pode estar com uma latinha na mão, pode estar tomando qualquer outro tipo de bebida, fazendo qualquer outro tipo de coisa, beijando na boca, abraçando. E lá no carnaval, na escola de samba, a gente tem um outro tipo de regra. Então, é legal a gente separar, porque nós vamos criar, né, e incentivar dois grandes polos da nossa economia e da nossa cultura, sem que um concorra diretamente com o outro. Maravilha. Olha, depois de tanto suspense, eu acho que os nossos telespectadores e telespectadoras estão querendo ouvir esse enredo. Afinal, eles ouviram na escola de samba, lá na apresentação no carnaval, mas para a gente conversar sobre esse conteúdo, vocês podem dar uma palhinha? Não foi combinado, não, mas vocês podem cantar um pouco esse samba enredo para nós? Vamos fazer aquele refrãozinho final, né? Fala que cantar de manhã a voz não está com aquela abertura toda, né? Mas vamos que vamos, né? Atendendo, porque aqui é Corinthians, né, meu amigo? A gente não foge à luta, né? Então tá bom. Escute o meu clamor, ó pátria amada, é hora da luta sair do papel. Basta o grito que embala o povo, eu sou Gaviões, sou a voz da fiel. Escute o meu clamor, ó pátria amada, é hora da luta sair do papel. Basta o grito que embala o povo, eu sou Gaviões, sou a voz da fiel. Olha, é maravilhoso. Tem algumas outras passagens aqui nesse... Eu tô com a letra aqui, tem algumas outras passagens que são muito interessantes também. Sou eu o clamor da favela. Como é que é essa parte? Sou eu, um filho desta pátria mãe hostil, herdeiro da senzala Brasil, refém da maculada Inquisição, axé meu irmão, o pai de mais um João e de mais um Miguel, na mira da cega justiça, enxerga o negro como réu. Sou eu, o clamor da favela, o canto da aldeia, a fome do gueto. Meu punho é luz de Mandela, no samba levante, no novo Soweto, assim que Raoni da minha gente, guerreiro gavião presente. Esta terra é de quem tem mais, conquistada através da dor. As migalhas que você me oferece só aumentam minha força para mostrar o meu valor. Esta terra é de quem tem mais, conquistada através da dor. As migalhas que você me oferece só aumentam minha força para mostrar o meu valor, meu lugar de fala, a voz destemida, cabeça erguida,
por nossos direitos. Quando o fascismo do asfalto é minha opressora militância por respeito, e o ventre das mazelas sociais, ante o preconceito vai se libertar. Vidas negras nos importam, o grito da mulher não vão calar. Meu gavião, chegou o dia da revolução, onde a democracia deste meu Brasil faça o amor cantar mais alto que o fuzil. Escute o meu clamor, ó pátria amada, é hora da luta sair do papel. Basta é o grito que embala o povo, eu sou o Gaviões, sou a voz da fiel. Escute o meu clamor, ó pátria amada, é hora da luta sair do papel. Basta é o grito que embala o povo, eu sou o Gaviões, sou a voz da fiel. Aí foi na íntegra, hein? Beleza. Agora eu gostei, né? Você se empolgou aí, botou a paixão. Já fica o registro total, e agora a gente vai pensando os trechos, como você falou, do clamor da favela, né? Aí o Júlio faz aquela explicação da defesa da letra, que a gente manda para os jurados, que nem sempre eles entendem, viu, Júlio? Eu não falei com você ontem, quando eu te fiz uma consulta ontem, Júlio, sobre a pasta dos jurados, sobre o carro 5, o Júlio não vai entender nada, mas depois a gente explica para ele. Teve na justificativa de um jurado, que obviamente tirou nosso ponto da alegoria, falou que a gente veio com o tripé da Maculada Conceição. O que a gente vai falar para o jurado desse, não é mesmo? Tá escrito, mas depois você lê para saber se eu estou certo mesmo lá naquela justificativa, né? Porque os jurados, viu, Júlio? Muita gente questiona o resultado de carnaval, eles julgam sobre um pretexto ali técnico, totalmente dirigido, né, onde eles não podem fugir daquilo. Então, para tirar ponto das escolas, porque todas saem com 10 em todos os quesitos, eles têm que exemplificar, têm que justificar ali, escrever. E nesse caso, ele até se confundiu, eu estou aqui brincando, ironizando, mas ele lá que o texto, aquelas letras de médico, né, de jurado, ele escreve ali, né, veio um tripé na frente da ala 5 da Maculada Conceição. Falei, será que é a do Calbi Peixoto? Será que é a Amabile do nosso departamento VIP? Na verdade, ele se confundiu, né, que é a Imaculada Inquisição, né? Que o Júlio vai explicar bem aí do clamor da favela e dessas outras partes do nosso samba. Como é, Júlio? Tem uma discussão com os jurados sobre o samba enredo? Não, então, a gente não tem, Silvio, uma oportunidade de sentar com o jurado, explicar o enredo, mostrar o porquê de cada coisa. Então, a gente faz tudo isso por meio da pasta de jurados. A gente explica tudo bonitinho ali na pasta, e aí, a partir dela, que o jurado vai entender o que a gente está passando e vai fazer o seu julgamento. E a gente tinha uma ala, como o Ernesto está falando, chamada fascismo opressor, que a gente coloca ali os costumes de um governo fascista. Né? Então a gente coloca alguns personagens nessa ala, que são governantes autoritários, a gente coloca militares de alta patente dando suporte para esses governantes autoritários, a gente coloca também um grande exército, assim, muitos soldados, em volta de jornalistas que estão ali como marionetes, né, silenciadas, também cercada de correntes. E também, dentro dessa mesma ala, também cercada pelos soldados ali, a gente coloca um grupo religioso representando também o amordaçamento cultural de determinadas religiões, principalmente de matriz africana. Nós desfilamos ali com babalorixás e alorixás representando os seguidores dessas religiões. E no meio desses religiosos, a gente colocou um tripé chamado Maculada Inquisição. Para fazer uma referência, né, à Inquisição que houve lá antigamente, que é inclusive uma analogia que o nosso samba faz, é por isso que a gente colocou na avenida, fazendo uma referência com a perseguição religiosa que existia lá atrás, mas falando assim, opa, vem cá, existe hoje isso acontecendo aqui no Brasil, né? A gente não colocou a questão do Brasil ali, mas existe acontecendo hoje isso no mundo, e no bojo de governos fascistas que existem, né? E a gente coloca ali em cima do tripé pegando fogo a figura de Zumbi para representar que é o povo dele, né, da herança dele, que sofre essa perseguição hoje. Então, e isso tudo ali no bojo do fascismo opressor. Então a gente tem intolerância religiosa, censura da imprensa, né, e governantes autoritários.
E aí, assim, o jurado olhou para essa ala e falou, tá bom, mas cadê a Imaculada Conceição? Não Então, entendeu nada. Não entendi o enredo do meu samba, amor. Já desfilei na passarela do seu coração. Meus amigos. mas É o acontece, carnaval. é o carnaval. É o tipo de coisa que acontece, a gente está suscetível, mas enfim, pelo menos a gente acredita que o público entendeu, né, perfeitamente a mensagem, junto com o samba, que diz tudo também. Então a gente fica mais feliz por isso. Júlio, eu queria entender o quanto orgânica é essa elaboração do samba enredo, porque ele saiu da cabeça de 2, 3 pessoas. Como é que ele foi produzido? Como é que ele foi abraçado pela Gaviões? Geralmente é de 2 a 3, né, Ernesto? Mas dessa vez foram o quê? É, Umas 20? na verdade é um outro ponto que a gente tem que discutir bastante no carnaval. Para se escolher o samba enredo, né, a gente parte do trabalho da equipe de criação, do carnavalesco, do enredista. Então a gente recebe ali um resumo, né, do carnaval. Em cima daquele resumo, né, que a gente chama de sinopse, a gente compõe a letra do samba. E aí nós vamos para um concurso de música aberto dentro da quadra, um grande festival de música. Que nos últimos anos, em função do interesse econômico que está por trás disso também, as pessoas resolveram se aglutinar em grandes grupos, né? E isso perde um pouco da essência quando a gente fala de carnaval como polo de cultura, de valorização do verdadeiro artista, acaba se distorcendo um pouquinho. Nesse sentido, também eu tenho pregado uma outra sugestão, que quando você faz uma música, aparecem lá 10, 12 autores, né? É óbvio que não tem 12 pessoas ali com a mesma capacidade intelectual de fazer uma obra, uma letra e uma melodia. Mas o que acontece? Em função dos custos da disputa desse festival de música, a gente vai agregando pessoas. Então, o Silvio é meu amigo, ele vai pôr um nome no samba, porque ele vai arrumar o dinheiro do churrasco. O Júlio vai arrumar o ônibus para levar a torcida. Então, todo mundo é compositor, né? E eu acho isso um demérito para o verdadeiro artista. Mas, por outro lado, essa é uma tendência do carnaval, isso faz parte desse segmento. Então, eu tenho proposto que, para efeito de até direitos autorais, aí tem que mudar a legislação também, e para efeito de registro, de atender a nossa vaidade enquanto ser humano, de ter o nosso nome ali do lado de uma obra, então a gente vai separar autores dos apoiadores. Todo mundo vai ter o seu nome ali na obra, mas o apoiador é o apoiador e o autor é o autor. Então, para esse ano, o que aconteceu? Também um fato inédito na história dos Gaviões dentro do Carnaval. Fomos para uma final de samba com várias composições de nível excelente. E nós acabamos escolhendo 2 e fizemos uma junção. Então, num samba que tinha 10, no outro que tinha mais uns 10, nós temos aí mais de 20 autores. A gente até brinca, tem mais nome de autor do que linha de letra do samba, né? Mas a obra em si, indiscutível, ficou muito boa. O melhor samba do carnaval, eu diria. Mas tem esse outro aspecto, né? Tem muito nome ali e, obviamente, repito aqui, não é um demérito para ninguém. Hoje esse é o sistema e nós temos que aceitá-lo, mas eu trabalho para que ele seja alterado. Compositor é compositor, apoiador é apoiador. Todo mundo é importante, mas o autor, sem obra, não tem carnaval. Sem a música, não tem nada. A música é a precursora de tudo, né? Tudo se soma, né? Para a gente chegar no resultado final. Mas a gente pode começar a imaginar o carnaval. Eu vou tirar uma ala, tem 10 alas, eu vou tirar uma, dá para desfilar. Eu vou tirar 2 alas, dá para desfilar. Eu vou tirar uma alegoria, dá para desfilar. Agora, você já imaginou um carnaval sem você cantar um samba? Não tem como. Então, o samba, para mim, ele representa mais de 50%, 70%, 80% do conjunto, porque ele é que rege tudo naquele dia final, né? A música boa, a melodia boa, o povo vai cantar feliz, o povo vai interpretar feliz. A arquibancada vem junto e até o jurado é obrigado a se engajar nesse processo. Maravilha. Júlio, vocês têm recebido alguma reação, assim, uma avaliação? A Gaviões se manifestou? Vocês têm comentários de outra ordem, que vêm de outros lugares? Como é que foi recebido esse samba enredo? Não, muito bem mesmo, Silvio. O samba foi muito elogiado durante todo o processo do carnaval, né?
não só pelo mundo do samba, mas sempre que alguém tinha contato com o samba enredo, havia muitos elogios, né? No programa que a própria Rede Globo fez, mostrando os sambas, né? Quando seria o carnaval, na verdade, a data original, então também recebemos muitos elogios ali. O público do samba considerou um dos sambas do ano, né? Quando não o melhor deles. Então, a gente tem recebido muitos elogios por ele. E o desfile, quando aconteceu, aí também entrando num aspecto mais de bastidor, o mundo do samba não colocava muita fé no desfile da Gaviões, né? Porque a gente teve diversas dificuldades ao longo do processo do carnaval, e as pessoas no mundo do samba esperavam uma Gaviões enfraquecida, um pouco murcha, e, na verdade, o que passou na avenida foi um furacão, né, Ernesto? O que passou na avenida foi um furacão, assim, a gente viu a arquibancada vindo junto, cantando muito, se engajando junto com a gente, um desfile bonito também, que só deu certo porque a Gaviões é uma escola diferenciada, porque a gente realmente teve muitas dificuldades e o nosso desfile realmente poderia ter dado muito errado em razão dessas dificuldades que a gente teve no processo do carnaval. Mas a comunidade se fechou de tal forma, assim, a Gaviões é tão forte nesse sentido de engajar as pessoas, o seu público, a sua torcida, os seus componentes, que a gente conseguiu fazer um mutirão para terminar tudo em todas as frentes. Então, isso acabou se transformando num desfile realmente muito forte, muito impactante, bonito e arrebatador, eu diria, porque quem esteve lá viu que foi isso mesmo. E olha, não existe outro país no mundo que tenha o carnaval que o Brasil tem, né? É de uma imponência, de uma magnitude, de uma presença popular, assim, sem comparação. Então, a apresentação que vocês fizeram, vocês também fizeram para o mundo, porque todo mundo quer ver o que aconteceu no carnaval brasileiro e vai ouvir a música que vocês fizeram também, né? Quer dizer, tem um impacto internacional também esse trabalho de vocês, que é muito importante. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, Silvio, o carnaval se destaca muito porque que lugar do mundo, eu me pergunto, e aí numa reflexão artística, né? Que lugar do mundo consegue reunir tantas artes, vamos colocar aqui, música, dança, escultura, entre muitas outras artes ali que a gente está colocando, né, na elaboração das artes visuais, dos nossos figurinos, das nossas alegorias, da cenografia, da cênica. Que tipo de manifestação artística no mundo consegue reunir tantas artes numa mesma apresentação e sabendo que tudo isso é feito por mãos populares? Sabe? Então, em que lugar do mundo a gente tem algo musicalmente tão diferenciado e relevante como uma bateria de escola de samba, né, feito por mãos populares, né? As pessoas que estão ali, claro que tem estudos e etc., mas são o ritmo de uma escola de samba, o pulsar de uma bateria, ele não é feito em cima de estudos muito complexos na maior parte das vezes, são pessoas que nascem com aquilo naturalmente dentro de si, é um negócio muito diferente. Mas já teve sociólogo, já teve pesquisa, inclusive de gente de outros países, dizendo como é que você junta 1.500, 2.000 pessoas e consegue passar na avenida em 1h04 e não estourar o tempo e conseguir toda essa sincronia, né? Esse nível de organização assim é uma coisa que surpreende, inclusive esse pessoal que mexe com administração de negócios, com gestão de processos, tal, ficam muito impressionados. Como é que o carnaval brasileiro, como é que as escolas de samba conseguem se organizar dessa maneira tão perfeita assim, né? É uma coisa muito impressionante isso. Não é à toa, né, que esse modelo de negócio serve de exemplo para muitas empresas, né? Aí a gente aproveita aqui o espaço também para dizer para aqueles empresários que ainda não conhecem o carnaval que vale a pena se filiar a uma escola de samba, ingressar, investir, né, nesse segmento e pegar de volta aquilo que ele tem para o desenvolvimento do seu próprio negócio. O Gaviões possui um show onde a gente se apresenta muito em casamentos também, né? Mas muito em eventos corporativos de empresa.
onde a gente exatamente passa tudo isso que a gente está comentando aqui agora, esse poder de organização, esse poder de superação, né? Porque quando você chega numa empresa, por exemplo, pega lá 10, 15 funcionários, ninguém sabe tocar um instrumento. Em meia hora, uma hora de aula que você dá ali, no final, as pessoas conseguem estarem unidas e tirando um ritmo. Esse é o processo da escola de samba, é o processo de construção e transformação da própria sociedade, né? Que é aquilo que a gente precisa no país como um todo, juntar as mãos de cada um com a boa vontade, com o espírito positivo para fazer as transformações que o mundo precisa, que o nosso país precisa, acima de tudo. Então, a escola de samba tem essa peculiaridade. Então, e olha, nesse carnaval, teve muita presença da questão do racismo, da negritude, das religiões afro, não é? E eu tenho para mim que não foi assim exatamente no passado, que isso se deve, vamos dizer assim, ao crescimento também do próprio movimento negro, né, de defesa de direitos. Talvez a gente possa falar a mesma coisa sobre a questão da mulher, né, a afirmação dos direitos da mulher, e também estava muito presente a questão indígena, né? Então eu fico pensando se o movimento de resistência dos povos indígenas, a luta por direitos dos negros, como é que isso penetra a letra da música? Vocês têm relações com esses movimentos? Como é que é? Eu acho que aí eu queria fazer uma pequena observação, depois o Júlio conclui com essa parte mais técnica aí, mas no começo das escolas de samba, dos desfiles, da organização como um todo, os enredos eram muito nesse sentido. Era falar do negro, era falar da história do Brasil, né? É legal até como pesquisa, né, para cada um de nós aqui voltar um pouquinho no tempo depois e entender e a gente depois buscar por que que houve a transformação, né? Eu tenho aqui a minha modesta opinião. Depois de um certo tempo começou, não, mas a escola de samba só fala de negro, só fala de história do Brasil, só fala de não sei o quê, que até era meio que lei, era obrigado o enredo ser sobre a cultura do Brasil. Depois de um certo tempo, começaram a surgir os enredos, vamos dizer, patrocinados, né? Os enredos CEP, que são de cidades, os enredos de personalidades, e ele começou a ficar uma coisa muito comercial. E hoje, a gente tem essa mescla. Se você pegar o carnaval como um todo, né, nas grandes cidades do país, nós vamos encontrar todos os tipos de enredo. Mas há também essa tecla que você está colocando, Silvio, muito resgatando essa história dessa necessidade de reafirmar a nossa existência, de onde nós viemos, quem construiu a nossa nação, quem são as pessoas que estão aí escondidas por trás da nossa nação. E a escola de samba tem esse poder de trazer isso à tona. E agora a gente está voltando com esses enredos que são de protestos, que são esses enredos que são da realidade que a gente vive. Mas isso lá atrás, um dia, também já foi bem acentuado. Só que num determinado período, tiraram de cena isso. Quer fazer um comentário sobre isso, Júlio? Quero sim. Fica até difícil de falar depois de uma fala tão boa e completa assim do Ernesto, que é exatamente o que eu ia falar também. E eu acredito nessa mescla, sabe? Então, assim, quando o carnaval ficou muito mais para o lado comercial do que para o lado cultural, não estava legal. Né? Assim como, mas também não sou totalmente contra essa pegada de você falar de uma cidade ou fazer um enredo patrocinado, desde que você contemple as características culturais, o aspecto cultural dentro disso. E eu acho que a escola de samba tem que ter diversidade mesmo, a gente tem que falar sobre tudo, não tem nada sobre o que uma escola de samba não possa falar, então eu acredito nisso. Agora, as escolas de samba, elas têm um papel principal, que elas são uma espécie de sentinela da cultura negra no Brasil. Né? O samba, ela é uma herança negra no Brasil que sofreu muita perseguição lá atrás. Então, em qualquer momento da história que vier à tona qualquer tipo de manifestação ou de onda que queira calar a nossa voz, calar a nossa cultura ou reduzir a nossa importância, eu acredito que a escola de samba tem sim que se manifestar e colocar claramente
colocar claramente a sua voz nesse momento, entendeu? E é exatamente o que as escolas de samba fizeram agora, estão fazendo, não se furtam a esse papel de falar, vem cá, olha, a minha raiz é essa, ela tem que ser respeitada, e eu acho que é isso que a gente tem visto, e essa diversidade de enredos e de temáticas, eu acredito que ela faça muito bem para o carnaval. Ernesto, e agora que o carnaval já acabou? Acabou nada. O carnaval não acaba. Hoje mesmo. Falar. O que vocês vão fazer até a próxima apresentação? O carnaval não acaba, não, Silvio. Hoje mesmo a gente já tem reunião da diretoria, do grupo que tocou o carnaval, né, nessa última apresentação, né, fazer o fechamento de contas e já começar a preparar o próximo desfile, né, já começar a discutir a próxima organização de tudo isso, porque o carnaval é uma constante, né? Para quem está dentro dele, certamente aí o Júlio vai falar também, ele já está desenvolvendo 2, 3 enredos lá na frente, está pesquisando, né, deixando ali no cantinho, amanhã pinta aquela reunião para se discutir do que a gente vai falar, já vem com a ideia pronta ali, olha, isso é legal, ou como a gente disse aí, depende do momento ali que a gente está vivendo, tem um enredo mais interessante, também tocando no que a gente vinha discutindo aqui no bloco anterior. O que é legal do carnaval? Como a gente tem muitas escolas de samba, é legal que cada um apresente uma temática diferente, porque assim o público que está ali na avenida e que está em casa assistindo pode se divertir, pode se alimentar de várias formas. Então, tanto tem o enredo crítico, o enredo histórico, como a gente pode vir com o enredo leve e solto, falando de alegria, falando da alegria de viver, né? Porque é legal, tem que ter atenção, tem que ter o presta atenção, e tem que ter, agora é a hora de brincar, né? Agora é hora de folia. Então, esse é o grande barato do carnaval. Então, não para, Júlio. Nós estamos aí. Se você tiver alguma ideia de enredo também, já pode sugerir aqui. A gente já vai pesquisando e vamos para cima, né? Maravilhoso. Viu, Silvio? Até queria... Conta aí, quais são os próximos passos, então, nesses próximos meses? O que vocês vão fazer? Vão continuar ensaiando? Eu vou contar esse processo geralmente como ele acontece, né? Se bem que agora a gente tem menos tempo, porque já estamos em maio, né? É um carnaval que vai ser um pouquinho mais curto. Mas eu queria primeiro falar aqui que a minha avó e a minha mãe, quando assistirem essa entrevista aqui, o que elas vão ficar felizes de ver o Ernesto falar essas coisas que ele falou a respeito de mim aqui lá no início, agora novamente. Minha avó vai chorar, viu, Ernesto? Não sei nem se eu vou mostrar para ela, que eu não sei se ela consegue aguentar. Como é que chama a sua avó? Adélia Ana. Ô, dona Adélia! O Júlio é tudo isso mesmo, tá com um grande neto aí, viu? Grande. Ô, Júlio, a gente tem primado muito, né? Aproveitar aqui, não é rasgação de seda, não. Eu conheci o Júlio há pouco tempo, a gente tem um convívio mais profundo em função do Gaviões. Mas a gente tem que primar na vida por pessoas de bom caráter. Não só o conhecimento, a capacidade intelectual dele, mas é de bom caráter. O mundo clama por isso, o país clama por isso. A hora que nós tivermos pessoas sérias, né, naquilo que fazem, naquilo que se compromete a fazer e a entregar, nós vamos ter uma sociedade diferente, né? Então é isso, eu me sinto feliz em estar com o Júlio, a gente já bateu alguns papos sobre redes, sobre ideia de carnaval, né? Gostaria muito que ele continuasse na Gaviões por muitos anos, formando aquele conselho cultural que a gente está criando, de pessoas do bem, de pessoas com capacidade, para que a Gaviões continue apresentando grandes projetos, né? Então, isso vale, né, não só para o aspecto de carnaval, viu, dona Adélia, mas pelo neto que você ajudou a colocar no mundo aí, que tem essas características que a gente tem que primar muito e enaltecer. Muito bom. Que maravilha, né? Sem palavras e da minha parte, evidentemente que eu também quero ficar muitos anos na Gaviões. Adoro a escola, adoro o carnaval. É minha vida isso. Mas você não contou pra gente o que são os próximos passos. Nós enrolamos para não falar. Não vai dar uma palhinha, não, né? Silvio é esperto, viu? Como é que pode? Mas, Silvio, geralmente o processo é o seguinte, tudo começa ali na discussão do tema, o que a escola vai pretender abordar no próximo carnaval. E essa é importante que seja uma decisão da escola mesmo, né? Que a escola abrace a ideia, tem aquele tema que queira cantar. Definido o tema, o carnavalesco, junto com o enredista, a equipe cultural, vai fazer uma pesquisa para ver como que esse tema pode ser abordado. Então, a gente faz uma pesquisa completa, levantando os principais aspectos daquele tema, daquele assunto, e aí a gente vai, aí a viagem do artista é começar a viajar. Puxa vida,
esse ponto aqui, como que eu poderia abordar isso? Isso aqui é legal numa comissão de frente, porque é algum aspecto que envolve dança, envolve uma cenografia mais forte. Puxa, isso aqui dá um caldo legal para um visual bacana, isso aqui pode ser tratado, esse assunto pode ser tratado num carro alegórico. Então, a gente faz essa pesquisa e tenta encaixá-lo na estrutura de um desfile de escola de samba da maneira que fique mais bonito, impactante, legível, inteligível possível para o nosso público e para o desfile se tornar uma peça de comunicação também poderosa. Muito bom. Então, a gente faz isso geralmente em 2 meses, vamos colocar assim. O carnaval termina ali no final de fevereiro, a gente usa março e abril para fazer isso. A partir de maio, a gente já reúne os compositores, passa toda a ideia, e aí os compositores vão fazer o samba. Aí eles passam mais 1, 2 meses ali fazendo samba, enquanto a escola vai apresentando o seu tema para o público também. E aí, lá para julho, agosto, a gente já tem as disputas de samba enredo, até setembro ali a gente já tem o nosso samba enredo, e aí começam os ensaios, a partir de setembro, outubro ali já começam mesmo os ensaios firmes, e a reprodução das fantasias e das alegorias. Então o processo é bem resumidamente esse. É um processo, né? E vocês têm continuado recebendo o apoio público para fazer esse trabalho? Como é que é? Porque teve um tempo que havia o financiamento público para as escolas de samba, né? A gente tem também um financiamento que é da prefeitura, que todas as escolas recebem, né? Tem da própria emissora que transmite os desfiles também. E, por vezes, algumas escolas conseguem também algum auxílio via Lei Rouanet, né? Mas todas as escolas têm a responsabilidade de correr atrás dos seus recursos também, né, Ernesto? E nisso a Gaviões também tem bastante êxito, porque tem uma comunidade muito forte, muita torcida, eventos que geram muita atratividade, mas basicamente esses os recursos que uma escola tem e tem que correr atrás de ampliá-los para conseguir fazer um espetáculo mais agradável. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso debate, da nossa conversa. Passa rápido, né? É gostoso. E eu queria pedir a vocês que, numa fala final, nos contem assim como é que vocês veem, primeiro, a relação da torcida de futebol com a escola de samba, porque eu não consegui ainda entender que se todo mundo que está na torcida é Gaviões do Carnaval. E a outra, Sim. como é que vocês veem o próximo Carnaval? Como é que vocês estão imaginando que vai acontecer? Quem quer começar? Eu falo aqui primeiro, sei lá, torcida e carnaval. É uma coisa só. Gaviões da Fiel, como a gente falou no começo do nosso bate-papo aqui, torcida organizada que criou um braço cultural como a escola de samba. Então ela vem nessa consequência. Hoje, diante da grandeza do futebol, com muitos jogos, né, e do próprio carnaval, nem todo mundo consegue participar de tudo ao mesmo tempo. Então você tem que se dividir em tarefas, né? O pessoal que vai para frente da torcida organizada, dentro dos seus departamentos ali, como o departamento de bandeira, por exemplo, departamento de caravanas, e o pessoal que cuida do advento do carnaval, da elaboração que a gente viu aqui também nesse bate-papo, que é algo muito complexo e muito sério. Mas todo mundo que está ali na Gaviões, que está como associado da Gaviões, torce para Gaviões da Fiel, tá na Gaviões da Fiel. Pode ter uma exceção ou outra, como eu disse, de alguém que já vem com uma família, que é de uma outra escola de samba, de um outro bairro, que tem uma ligação, mas não vai deixar de apoiar Gaviões jamais. Então, nós temos, sim, essa grande união em termos de futebol e carnaval sob a égide de Gaviões da Fiel. Muito bom. Júlio? E para o próximo carnaval, né, Silvio? O que a gente espera é um novo enredo impactante, a escola vindo forte, como sempre vem, e que a gente consiga aí, quem sabe, né, voltar a brigar lá em cima por um título. É o que a gente espera, é o que a gente acredita, e vamos trabalhar para isso. E esperamos mais uma vez contar com essa voz maravilhosa do Ernesto, aquele gavião maravilhoso entrando na avenida, hino do Corinthians na entrada. Isso aí é isso que a gente espera do carnaval. Tendo essas coisas, todo o que vem a mais é lucro, viu? Porque é uma coisa muito forte, muito emocionante, e essa é a nossa cultura, a gente vive para isso aí. Muito bom, muito obrigado. Eu quero agradecer muito ao Ernesto Teixeira
e ao Júlio Poloni por esse papo, por essa apresentação tão interessante. E agradecer também a você que nos assiste. Semana que vem tem mais. Obrigado.